Estamos de volta porque o Fluminense está se movimentando no mercado de transferências. A gente vai acompanhando o passo a passo e trazendo cada atualização para vocês à medida que as coisas vão avançando. Hoje é dia de Fluminense e Botafogo, inclusive o nosso pré-jogo já está no ar com todas as informações para o clássico Vovô de mais tarde. Então, se você não acompanhou, depois dá um confere lá, porque tem muita coisa para a gente falar. Mas agora a gente vai debater aqui o possível novo camisa 9 do Fluminense, ou pelo menos um candidato a isso. Depois das negociações frustradas, pelo menos momentaneamente, com o Denis Bouanga, o Fluminense partiu para outro alvo. Ontem a gente falou do Adrielson, esse é para a zaga, mas agora Alex Coelho, argentino de 25 anos, é o novo alvo do Fluminense no mercado de transferências. Proposta já enviada, tá? Vamos trazer os detalhes aqui para vocês e debater um pouquinho mais sobre esse jogador. Se você puder, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, muito importante aí, realmente você está inscrito, todo mundo que assiste, se você está conhecendo aqui o canal do Lesso pela primeira vez, então se inscreva aí, dê um voto de confiança, porque aqui você vai estar sempre muito bem informado sobre o Fluminense, tá? Vamos lá, vamos de cara já falar sobre o Coelho, um jogador que já tinha sido especulado no Fluminense há algum tempo, talvez no início ali da janela, ou na janela anterior, mas em algum momento ele foi especulado. Estava entre as opções naquela lista de atacantes, uma lista secundária ou terciária, não sei, que o Fluminense estabeleceu para esse mercado. O Coelho era uma opção. Assim como o Emiliano Gomes, que hoje está no Puebla, no futebol mexicano. Ano passado o Fluminense tentou, acho que 24 na verdade, né? O Fluminense tentou a contratação dele, acabou não acontecendo. Enfim, jogadores que são mapeados aí já há algum tempo pelo scout. E diante da tentativa de trazer nomes mais midiáticos e também de buscar outros jogadores não tão conhecidos, mas com excelentes números nas últimas temporadas, isso evidentemente significa que é mais caro, o Fluminense parte para talvez uma prateleira, acho que tinha, na minha visão, né, uma prateleira A com os nomes super badalados, que poderiam aceitar voltar ao futebol brasileiro. Depois, esses jogadores um pouquinho mais abaixo, né, que não são tão conhecidos, mas que realmente estão no topo ali da lista do scout, e parte para uma prateleira mais abaixo de atletas mais baratos, mais jovens também, que podem eventualmente ter um poder, ter um potencial de revenda, que é o caso do Coelho, né? A gente, bom, primeiro, acho que não preciso nem falar, né? É uma quebra de expectativa, né, bizarra, enorme, em relação a Bouanga. Não tem jeito. E foi o que eu falei ontem para vocês. Eu já esperava isso porque o Fluminense perdeu muito tempo nas negociações anteriores com o Hulk, com o próprio Bouanga, e agora esse tempo é escasso até o encerramento da janela. Para você buscar um outro jogador muito valorizado no mercado, ou um outro jogador midiático, enfim, isso demanda tempo, ou muita grana. Eu falei aqui, citei exemplos do Paulinho, do Toluca, que realmente é um cara que mete muito gol, mas já tem 33 anos, o Toluca pedindo 20 milhões de dólares por ele. Não tem a menor condição, né, de pagar 20 milhões de dólares um jogador nessa idade, porque os caras estão pedindo para não vender. O John Córdoba, lá do Krasnodar, mesma coisa, um cara mais jovem, preferido do Zubeldia, queria muito, mas o Krasnodar está pedindo algo próximo de 30 milhões de euros pelo jogador. Aí realmente não vai chegar. Então, com isso, as opções vão ficando mais escassas. E aí, a decisão tem que ser tomada vai com o que tem até o meio do ano, até trazer, talvez, a possibilidade até do próprio Bouanga no meio do ano que deve ser liberado. Isso não é uma coisa que ainda estou apurando, não consigo confirmar ainda se o Fluminense vai seguir com a proposta na mesa para tentar trazer o Bouanga no meio do ano. Pode ser uma estratégia, e agora traz um jogador mais barato e vem o Bouanga no meio do ano. Pode ser, pode até ser, mas não é algo que eu tenho confirmado. Mas já imaginava que fosse buscar que as opções agora disponíveis e financeiramente viáveis fossem mais escassas para essa posição, né? E o Coelho basicamente é isso. É um jogador que tem 26 gols na carreira, né? São poucos gols.
Ele não, tudo bem, ele tem 25 anos apenas, alguns jogadores maturam mais velho, né? Mais velhos, demoram um pouquinho a realmente entrar ali numa sequência de boas temporadas e gols, mas a gente vê aqui, desde 2023, pegar 2023 para cá, 35 jogos, 8 gols, ele repete basicamente a mesma coisa ali em 24, com 8 gols e uma assistência. Depois, ano passado, só 6 gols e uma assistência. Esse ano, 2026, são 4 jogos, 2 gols e 2 assistências. Essa média aqui tá ótima, né? Mas não é a média da carreira dele, nem de longe. Então, é um jogador que buscando mais informações sobre ele, informações preliminares, porque eu não conheço muito bem, eu não vejo os jogos do São Lourenço, mas pelo que eu pesquisei ali, pelo que eu vi, alguns especialistas que acompanham o mercado de transferências disseram que é um camisa 9 de muita movimentação, é um cara que tem muita força física, mobilidade, ele consegue finalizar com as 2 pernas, mas é um cara que não tem uma alta capacidade de finalização, que tem dificuldades técnicas na hora de finalizar. Porém, é um jogador que se movimenta bastante, não é aquele cara fixo de área, aquele pivôzão. É um 9 de movimentação, mas que pode jogar até como um segundo atacante eventualmente. Mas é um jogador mais de área do que o Bouanga, até. Não comparando, evidentemente, mas comparando apenas características, né? O Bouanga é um cara que sai mais da área, que arrasta, que dribla. Não tem nem comparação em termos de qualidade de jogador. Isso aí é indiscutível e o Fluminense sabe disso. Tanto é que o Bouanga é o 0-1 do scout já há muito tempo e era a prioridade absoluta. Então, assim, não cabe comparação. A realidade é essa. São jogadores diferentes, de níveis diferentes, e o Coelho viria para ser uma opção ao Zubeldia. Para mim, ele chega para brigar por uma posição. Hoje, com o John Kennedy, ele briga por uma posição. Então, minha definição sobre ele é essa, é um jogador que não chega para resolver. Isso aí eu acho que não tem muito debate. Hoje não chega para resolver, ele chega para brigar com o John Kennedy, brigar com o Germancano. E se é uma situação para meio que minimizar os problemas até o meio do ano, eu não sei se vale por esse valor. Porque o Spinelli, por exemplo, que foi contratado pelo Vasco, do Independente Del Valle, foi contratado por algo em torno de 2 milhões de dólares. Só no ano passado ele fez 28 gols, se eu não me engano. O Alex Coelho tem 26 na carreira. Então, mas é aquela parada, é uma consequência também do desespero de ir ao mercado. Não sei se acho que o valor dele talvez de mercado fosse esse mesmo, não sei. Talvez o São Lourenço estivesse pedindo realmente nessa faixa para liberar o Coelho. Mas o tempo vai ficando mais escasso e você tem que tomar decisões mais rápidas. É um jogador que, por esse valor, para chegar, para brigar por uma condição ali dentro do elenco, né, que não chega com o status de resolver a questão, eu acho que a gente vai ter apenas mais um a mais nessa rotação de centroavante, brigando ali por espaço, à medida que o John Kennedy vai subindo de rendimento. A grande questão do John Kennedy também é que a gente não sabe se vai ser algo duradouro, se vai ser algo que vai realmente se sustentar ao longo da temporada, que aí é outro problema, é outra discussão. Em relação a valores, o Fluminense vai pagar... Fez uma proposta, essa informação foi publicada inicialmente pelo César Luiz Melo. Fez uma proposta de 4 milhões de dólares, pouco mais de 20 milhões de reais, só que o São Lourenço está pedindo mais grana por ele. Está pedindo mais dinheiro. E aí é provável que o Fluminense faça mais uma oferta. Não sei se vai bater 5 milhões, se vai bater 4 milhões e meio, mudar a forma de pagamento, pagar em parcelas mais curtas, mas o São Lourenço está fazendo um pouco de jogo duro para vender um jogador que é jovem, que eles acreditam que tem ali um potencial de ser vendido caso consiga ter uma temporada melhor por um valor superior. Mas esse é o valor de mercado estabelecido, o Fluminense chegou com essa grana e os clubes negociam agora para viabilizar ou não essa contratação. Tá? Então, vamos aguardar o andar, o desenrolar da negociação, mas é um fato, ela está acontecendo e o Alexis Coelho pode ser reforço do Fluminense aí nos próximos dias até o final de semana. Eu falei para vocês que a tendência era uma resolução até sexta-feira e isso realmente pode acontecer, tá? Sobre Adrielson, que a gente informou aqui ontem, atualizando um pouco as informações, é um jogador que realmente é muito caro, o salário dele é muito alto lá nos Emirados Árabes e os caras estão pedindo muita grana. O Fluminense fez ali, a oferta foi divulgada ontem, 6 milhões de euros.
tenta negociar para não subir esse valor, que é um valor realmente muito alto. Os caras estão querendo pelo menos 8 milhões daí para cima. Não sei se o Fluminense vai chegar nesse valor. Eu acho muita grana. Acho o Adrielson um bom zagueiro. Acho que ele acrescentaria ao que o Fluminense tem. É melhor que os jogadores que o Fluminense tem na posição. Eu particularmente gosto. Mas 8 milhões de euros por ele, eu acho muito dinheiro. Acho uma loucura, na minha opinião. Eu acho que a definição para mim é que com essa grana dá para você buscar opções melhores no mercado. E talvez até mais baratas, porque o salário dele lá, estão falando na casa de quase 3 milhões, mais de 2 milhões. É uma loucura. Então, enfim, eu acho que com esse dinheiro dá para procurar algumas opções mais viáveis dentro do mercado. Não sei se aqui no Brasil, mas talvez em outros mercados seria possível encontrar outras soluções. É a visão que eu tenho. Porém, sigo, obviamente, com a linha de raciocínio desde o final de 2024. O Fluminense precisa de outro zagueiro para agora. Para melhorar, não é só número, é para melhorar o setor. Melhor do que os que estão lá. O Adrielson atende a esse ponto. Porém, o custo disso é que está sendo debatido. Acho, pelo que eu tenho escutado, acho difícil avançar porque os valores realmente são altos. Mas, enfim, ele está querendo voltar para o Brasil e dependendo do que ele tiver disposto a abrir mão, pode acontecer alguma coisa, tá? Basicamente é isso. São os dois jogadores que nesse momento negociam com o Fluminense. Há outros alvos, outras possibilidades. Não sei se está rolando alguma conversa, mas a priori são os dois jogadores que estão no foco neste momento, que podem se tornar reforços do Fluminense já em breve. Fechou, pessoal? É isso. Deixe aí o seu like, você gostou ou não dessa contratação ou dessas contratações. Realmente, em termos de camisa 9, é uma quebra de expectativa muito grande e acho que a gente vai continuar sofrendo mais um pouco até chegar alguém que possa definitivamente resolver os nossos problemas, tá? Deixe aí a sua opinião, a gente vai debatendo por aqui e assim que tivermos mais informações e mais notícias, a gente volta para te atualizar aqui no canal do Lessa.